Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, lembrando que hoje falamos sobre casas colaborativas e para falar sobre este assunto a gente recebe aqui no programa a Aline Bueno, que é gestora cultural da Associação Vila Flores e também a Coral Michelin, designer e pesquisadora. Bom, no finalzinho agora do primeiro bloco a gente estava falando sobre a questão financeira, né, da importância dos empreendedores se fixarem nas casas para garantir a renda da casa para se manter. Eu começo agora esse bloco perguntando para vocês quais as principais dificuldades que as casas enfrentam para se manter e para conseguir permanecer funcionando. Existe em comum mesmo com coworking, casa compartilhada colaborativa, a questão do microempreendedor, da microempresa, da pequena empresa e de quem está começando, né? Então a realidade desses perfis, ela é uma realidade bastante difícil, né, frente ao nosso mercado atual. Então, já existe naturalmente para essas iniciativas uma dificuldade, né? Então, por mais que elas queiram se comprometer, assim, não, nós queremos estar aqui, nós vamos ficar, muitas vezes não dá, né? Porque vem crise, ou vem dificuldade, ou vem uma lei, ou vem alguma coisa que impossibilita ou dificulta de fato a vida dessa iniciativa, né? Desse empreendedor ou dessa empresa. Então eu diria assim que a dificuldade financeira número 1 vem disso, vem do perfil das empresas que compõem as casas, que é um perfil que ele tem naturalmente dificuldades no nosso cenário, né? Então se tu tem uma instabilidade nessas iniciativas, por consequência tu tem instabilidade na casa. Né? Então muitas buscam como forma de ter uma renda essas atividades. Então às vezes as atividades abertas ao público são para captar renda para casa, não sempre, não necessariamente, e também existe uma linha de procurar por editais, né? Então através de editais pode-se escrever projetos e os projetos eles se desenvolvem com uma parte da renda vindo justamente para casa. E os projetos eles podem ser desenvolvidos com diferentes atores da casa, né? Diferentes empresas, e isso é o mais legal, porque de fato fortalece a rede, né? Eu acho que é isso. Acho que eu posso citar, o Vila Flores é também uma associação cultural sem fins lucrativos. Então, digamos que o Vila Flores ele é muito híbrido, né? Porque ao mesmo tempo que ele é um imóvel privado, ele também é uma associação cultural sem fins lucrativos. E a gente, esse ano, no fim do ano passado, a gente ganhou um edital Juntos pela Cultura, que é da Secretaria de Estado de Cultura. Então, com esse recurso, a gente conseguiu viabilizar um projeto em que estão sendo oferecidas 21 atividades ao público de forma gratuita. Então tem oficinas, conversas, exposições, shows, teatro, né? E isso foi muito importante porque isso conectou diversos residentes, a gente chama de residentes, as pessoas que estão lá, né? Todas elas estão sendo pagas pelo seu serviço, né? Sendo o ministrante de uma oficina, um ator. Então, o fato de estarmos juntos naquela casa, se criou esse projeto de forma coletiva, né, e todos estão se beneficiando né, do edital, e ainda a gente está conseguindo proporcionar gratuitamente tantas atividades assim até dezembro desse ano. Pode falar. Existe uma dificuldade de conseguir desenvolver o propósito da casa muitas vezes, né? Porque tu imagina assim, se as empresas já têm aquela batalha para fazer a gestão da própria empresa. Quando elas estão numa casa colaborativa, além da gestão da própria empresa, elas têm que colaborar com a gestão da casa, né? Ou de processos da casa, ou de alguma coisa que tenha relação ali. Além disso, tem as atividades também que se desenvolvem de acordo com o propósito ou para trazer mais renda para casa. Então, quer dizer, existe uma demanda maior dessa iniciativa, quer seja empresa ou empreendedor, né? Então, isso também pode sobrecarregar esses atores que estão ali, né? E essa é uma dificuldade que, inclusive, eu visualizo que não permite que a casa consiga se desenvolver como aquela plataforma de inovação social, o que seria fenomenal e ideal, inclusive, eu vejo,
para a nossa sociedade se houvesse um tipo de... me fugiu a palavra. Um apoio. Se houvesse algum tipo de apoio para que as casas se desenvolvessem como essas plataformas. Né? Porque se a empresa precisa se preocupar só com ela e, digamos assim, com mais a gestão da casa, se houvesse um apoio para que a casa desenvolvesse essas atividades, então tu não está sobrecarregando tanto esse ator e a casa consegue desenvolver o potencial que tem. Né? Então isso é bem interessante da gente observar, assim, principalmente na relação com o poder público, que é um ator que poderia estar caminhando junto com essas iniciativas, né, com as casas colaborativas. Aline, vocês sentem isso lá no Vila Flores também, que acaba, de repente, as dificuldades da casa atrapalhando o próprio desenvolvimento dos atores? Sim, não. Eu acho que as dificuldades, como tu perguntou no começo, elas são as mesmas para qualquer empreendedor, seja da área criativa ou de uma área, né, diferente disso. No fim, todas as áreas são criativas, né? É difícil categorizar também, mas pagar um aluguel, né? Conseguir manter a sua equipe de funcionários, as pessoas trabalhando, né, de forma engajada, são as mesmas questões, né? Mas de fato, assim, eu concordo com a Coral, né? A gente pensa assim, no momento que a gente estiver mais estruturado enquanto rede das casas, a gente pode vir a desenhar coletivamente propostas de política pública. É como que vocês estão falando, puxar esse assunto do poder público, como é que é a relação atual das casas colaborativas com o poder público? Atualmente tem atores diferentes em casas diferentes que fazem aproximações. Né? Então eu já fui falar com o pessoal do Inova Poa, Inova Poa já veio falar com mais de uma casa colaborativa, né, para entender o que é a casa, como é que a gente pode se aproximar. Né? Então existem diferentes pessoas dentro de diferentes casas que buscam contatos diferentes. E isso está um pouco pulverizado ainda. Né? Então, através do movimento, a nossa ideia é que a gente consiga, ao invés de pulverizar, a gente fortaleça e estabeleça uma agenda, até para uma agenda de aproximação, assim, porque como nós somos iniciativas muito horizontais, né, a gente não gosta não tem um representante, né, não tem uma pessoa que fale por todos, né, mas a gente pode ter uma agenda, no sentido de dizer, olha, o que nos interessa como casas colaborativas é isto. Né? Então, algo que é fundamental para casas colaborativas é uma liberdade no território. Quer dizer, a gente quer poder atuar como ator social empoderado. Ou seja, eu percebo uma dificuldade no meu viver a cidade, eu quero conseguir agir nessa dificuldade propondo uma solução, e muitas vezes aí é que está a inovação social, por isso que elas são plataformas de inovação social. Eu quero poder atuar nesse problema desenvolvendo uma ação e que isso seja permitido. Né? Então que não nos seja tirado essa liberdade de interagir com o território e de propor soluções para esse território onde a gente também vive, né? Então essa eu enxergo que é uma possibilidade bem grande de não pulverizar e sim de concentrar, né, os contatos assim com o poder público, estabelecendo o que poderia nos favorecer como casa, né? Casas. Gosto às vezes de falar que muitas vezes o poder público acaba, não digo se é bem colaborando ou não, mas não criando justamente esses entraves, né? Que, claro, eu entendo também que há uma diferença até de linguagem. Às vezes, por a gente ser uma coisa muito nova, que até a gente está aprendendo, imagina o poder público que tem, né, um manancial de coisas para estar olhando e resolver. É difícil, né, de acompanhar um progresso que é tão rápido. Então, existe ainda um processo de alinhamento dessa linguagem, né? Mas eu acredito que, de certa forma, a gente está conseguindo evoluir, né? Talvez com bem menos apoio do que a gente gostaria, mas eu acho que, como eu falei, né, acho que no momento que a gente tem essa rede fortalecida, a gente pode propor, né, muitas coisas para o poder público. É que o
O conceito de vocês é plural, né? Vários atores com o mesmo propósito. Mas muitas vezes a gente vê aqui acompanhando na Câmara Municipal, todos os dias vem demandas e elas... É necessário para o poder público entender a demanda que ela venha num formato mais unificado, mais pronto, né? Que é uma coisa que vocês têm feito agora, né, com o movimento, faz um ano que vocês estão se reunindo, né? Como é que está essa construção? Bom, tu imagina, né? Eu fiz toda a passagem, o pequeno empreendedor, daí tem que gestionar a casa, daí tem que fazer a gestão, né? E a dificuldade vai crescendo. Então, a rede, o movimento das casas colaborativas é mais uma coisinha, né? Então, o passo é um de cada vez e vai um pouco mais lento do que a gente gostaria, assim, porque se a gente conseguisse andar dentro do movimento com um pouco mais de rapidez, talvez a gente já conseguisse ter essa agenda estabelecida, talvez num prazo mais rápido a gente conseguiria até para o próximo mandato dizer, olha aqui, esse movimento está acontecendo, de fato está, mas está acontecendo com essas diretrizes, e isso aqui a gente entende que é necessário para esse viver na cidade, né? Então, ele está acontecendo e ele é lento, né? Por todas essas dificuldades que eu falei antes. O que a gente está fazendo desde o ano passado? O ano passado aconteceram alguns encontros esporádicos no começo do ano, né, em que as casas estavam assim se identificando quem é quem, onde é que está, o que faz, né, e desde outubro do ano passado, então, de forma periódica, uma vez por mês, as casas se encontram. E a gente começou a debater, então, quais são as dificuldades que são comuns às casas, quais as infraestruturas que a gente tem, quem são as empresas que estão presentes nessa casa, de que setor, em que setor elas estão, né, de que forma a gente conseguiria interagir uma casa com a outra, mas a coisa vai realmente devagarinho. A primeira entrega que existiu desse movimento, então, foi a conceituação da casa colaborativa, né, para a gente entender, bom, o que nós somos, né, o que nos caracteriza, como é que a gente pode se identificar e, por meio dessa identificação, se fortalecer, né, e o próximo passo que a gente está organizando agora é realmente fortalecer essa rede das casas para que a gente, a partir daí, tenha essa agenda, né? Que simplesmente quer dizer o que nos interessa na cidade como casas colaborativas, né? E o que a gente demanda para que possamos ser fortalecidos ainda mais e exercer esse papel, que pode ser um papel tão bonito para a cidade, de plataforma de inovação social. E vocês têm sentido o interesse do poder público em participar disso, em ajudar, colaborar? Sim, eu acho que já aconteceram diversos movimentos do poder público se aproximar para entender. De fato, ainda é uma fase de entendimento, né? De todos os órgãos eu posso citar o Inova Poa, que é o que mais tem essa linguagem próxima da gente, até porque trabalho o tema da economia criativa também. Então, mas ainda precisam de muitos outros passos para que, de fato, algo mais efetivo aconteça de cocriação junto com o poder público. Então, a gente também quer entender e a gente precisa saber como eles fazem também, né? A gente não é da área. Claro. Então, é importante também aprender a linguagem do poder público. Os dois se conhecerem, né? Exatamente. Então, um pouco distantes, tem que se aproximar. E como é que é em outros países essas iniciativas de casas colaborativas? Como é que vocês conhecem, têm conhecimento de exemplos de outros lugares? Nossa, eu chego a suspirar, né? Então, eu posso te trazer um exemplo da Inglaterra, que é um país que já há muitos anos fala em economia criativa, né? Agora também fala sobre economia colaborativa, economia circular. Então, eles entendem já há muito tempo que esse tipo de organização, vamos chamar a casa como organização, né? Essa organização colaborativa, eles enxergaram esse potencial que existe de desenvolver soluções para a cidade, para a mobilidade, para os mais diversos problemas que tu pode imaginar, sociais, às vezes até problemas que tangem a esfera pessoal e não necessariamente a esfera pública coletiva, né? Então, o governo injeta dinheiro para essas iniciativas para que elas consigam se desenvolver de fato e realizar esse potencial que elas têm. Né? Claro que existe todo um preparo lá de educação, de visão de futuro, né? Então é um contexto completamente diferente, né? Mas
não acho que, por serem contextos diferentes, algo parecido não seria possível aqui. Eu realmente acho assim que num mundo ideal seria muito bom se, uma vez essas casas fortalecidas e estabelecidas, elas conseguissem ter algum tipo de apoio, né, que às vezes se dá como injeção de capital mesmo, para desenvolver essas atividades, porque fica muito claro no nosso dia a dia que a esfera pública do Estado, ele realmente está enfraquecido, né? O mercado ele já está muito mais forte do que o Estado. Existem aí os maiores capitais do mundo, eles são de empresas privadas, não são de Estados, né? Então, o papel do Estado estando enfraquecido, cabe à sociedade resolver seus próprios problemas. Então, se a gente tem plataformas que possibilitam isso, que exercitam a ação do cidadão como um ator social, que pode, de fato, resolver o seu dia a dia, poxa, que ótimo, né? Vamos apoiar isso. Então, eu acho que isso seria um movimento natural e positivo. Não vejo que seria impossível, dadas as dificuldades e diferenças, né, entre, vamos chamar, primeiro mundo e país em desenvolvimento. Acho que a gente sempre pode tirar algum exemplo daí, dadas as correlações, né, a adaptação para os diferentes contextos, claro. Eu acho que é legal também falar que não é o propósito um ator ocupar o lugar do outro, ou o papel do outro. Né? Eu acho que o Estado tem o seu papel, o mercado tem o seu papel, a sociedade civil e a academia, que a gente não citou aqui, mas tem um papel muito importante quando a gente fala de inovação social, porque pesquisa isso. Então, eu diria que no caso das casas colaborativas, tem sim a intenção de trabalhar tudo isso no mundo ideal de forma bem conectada. Né? Porque o papel do Estado é super importante, a gente não quer... Tá, agora o Estado não faz mais isso, quem vai fazer é a sociedade civil. Não é por aí também. Né? Eu acho daí é uma válvula de escape, né? Sim. Não é para ser válvula de escape, é para uma coisa fortalecer a outra, né? Sim. Exatamente. Então, eu acho que também não é, às vezes, só uma questão de uma colaboração de injeção de dinheiro ou por parte do poder público ou por parte do mercado. Mas existem outras formas de viabilizar os projetos e as casas que não envolve necessariamente dinheiro. Envolve troca de informação, conexões, porque muitas vezes capacitações, isso é uma coisa que eu defendo muito. A gente teve exemplos maravilhosos aqui em Porto Alegre de iniciativas do poder público junto a outras iniciativas de outros países, inclusive da Inglaterra, no âmbito da economia criativa, que vieram dar cursos gratuitos inacreditáveis aqui. Então eu acho que se o poder público pudesse... que é aquela grande história, né? Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Então, se o poder público pudesse unir, por exemplo, com as universidades para capacitar essas pessoas que estão dentro das casas, para que elas façam o dinheiro girar, né? Porque a gente precisa, não adianta, tem conta para pagar, né? Mas, ao mesmo tempo, imagina se o poder público fosse um ente, por conhecer muitas outras esferas, olha... A gente está te passando uma informação que tu pode ir lá atrás. Existe um edital na Suécia, sei lá, na Noruega, em qualquer outro lugar que tem a ver. Então, eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu acho que o poder público poderia também colaborar muito, assim como, enfim, entre outras esferas, no sentido de fazer essas conexões e não necessariamente dar o peixe, né? Até a aproximação que eu fui fazer com o Inova Poa era para, olha... Se existe uma coisa que vocês podem fazer pelas casas colaborativas é nos dar capacitação em gestão horizontal, sabe? Porque é algo que não faz parte da nossa cultura tão facilmente, não nos é natural, às vezes, né? A gente vem de uma mentalidade de hierarquia, a gente vem de uma mentalidade de organograma, muito rígida e muito arraigada. Então, a gente faz um exercício quase que diário, assim, como é que a gente faz uma gestão descentralizada. Então, esse foi uma aproximação, né, que eu fui lá fazer. Mas, dada a complexidade da nossa realidade, levando em consideração as micro e pequenas empresas, etc., eu entendo sim, existe a capacitação, mas sim existe a injeção de dinheiro, que também é outra saída, sabe? Dada a complexidade. Bom, já temos duas pautas que podem ir para a agenda aí, né? Então, nós estamos encaminhando para o final do programa, então eu peço para cada uma de vocês dar uma colaboração final, de repente falar para o nosso telespectador algo que não foi comentado, que não foi perguntado,
É um espaço que vocês têm para falar. Não sei quem quer começar, se é a Coral ou a Aline. Posso fazer um convite? Pode, claro. Até divulga aonde fica o Vila Flores, né? Então, o Vila Flores fica na esquina da Rua Hoffman com a Rua São Carlos, no bairro Floresta. É bem pertinho aqui do centro. E gostaria de convidar, porque a gente está com uma série de atividades até dezembro, e como eu falei, são atividades gratuitas, que tiveram, então, o apoio do Fundo de Apoio à Cultura, que dá para a Cultura, SEDAC. Então, são oficinas, conversas de artista, mostra audiovisual, exposições e outras atividades também que acontecem de forma paralela lá. E lembrando também, não lembrando porque é a primeira vez que eu vou falar, mas terça-feira, das 2 às 7, todo o espaço fica aberto para visitação. Todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras. E é interessante porque é uma maneira de vivenciar o espaço entrando nos ateliês, nos escritórios, pode conversar com os artistas, né? Então a gente deixa aqui o convite, né? Toda terça-feira, das 2 às 7. Certo, e tem endereço eletrônico, site? Tem. O nosso site é www.vilaflores.net. Beleza. Então, Coral. Então, aproveitando o gancho do convite, eu vou citar o nome de algumas casas para quem quiser saber mais, né? Então, além do Vila Flores, tem o Translab, que é bem importante na cidade, tem o Paralelo Vivo, que é bem importante na cidade, tem a Marquise 51, que é uma das casas mais antigas que a gente tem, né, colaborativas, ela já tem 8 anos de vida, tem o Acervo Independente, tem o Galpão Makers, tem a Aldeia, tem a Casa de Amapola, tem o Quintal Cultural. Tá? Eu vou citar essas para quem quiser saber um pouco mais, elas estão bem ativas na rede das casas colaborativas. Terça-feira, dia 25 de outubro, a gente tem um evento organizado pelo Seeding Lab, que é o nosso grupo de pesquisa na Unicinos, que vai trazer uma mesa redonda sobre a conceituação das casas colaborativas. Então eu vou apresentar mais a fundo a conceituação das casas colaborativas. Quem tiver interesse, então o evento é aberto. A Aline vai estar também apresentando iniciativas de inovação social do Vila Flores e o Aron vai estar apresentando alguns conceitos relacionados à colaboração e o Translab. E no dia 27, que é quinta-feira, tem um evento de fechamento, então, que a gente está organizando, chamado Sementes Urbanas, que vai ser lá no Vila Flores a partir das 18 horas. Certo, então, obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Boa sorte nessa criação da pauta, né? Obrigada. Na luta para conquistas para as casas colaborativas. Agradeço a você de casa também que nos acompanhou em mais uma edição. Você pode continuar acompanhando nosso trabalho no Facebook, o endereço é facebook.com/tvcamarapoa. Um abraço para você, nos vemos na próxima edição. Até lá.